O 9 Minutos, como você sabe, é um programa democraticamente ecumênico. Na verdade, como a gente sabe que tudo não termina aqui, a gente fica sempre procurando conhecer um pouco mais a respeito do que a gente chama os vários caminhos que levam para o alto, ou seja, as manifestações que extrapolam a nossa razão e só se realizam melhor no nosso encontro com a fé, qualquer que seja essa fé. Hoje nós vamos falar de um trabalho de uma orientação espiritual específica, que é o da Igreja Messiânica, e para isso nós vamos conversar com o seu ministro e responsável pela Igreja do Espírito Santo e Norte Fluminense, que é o Marcos Lopes, que se encontra aqui conosco. Marcos, vamos explicar para nós aí sobre isso que eu falei, a respeito de Igreja Messiânica, quais são os fundamentos doutrinários. A gente sabe que ela é uma igreja de origem oriental, né? E parece que ficou bem aclimatada aqui no Brasil, até porque também a própria religiosidade do brasileiro predispõe, às vezes, a um acolhimento. Mas como é que é a Igreja Messiânica? Quais são os postulados da Igreja Messiânica? A Igreja Messiânica, de origem japonesa, veio para o Brasil em 1955 e o objetivo dela, fundada por Mokichi Okada, que, em termos de fé, nós tratamos por Meishu Sama, seria Senhor da Luz, né? O objetivo seria a construção, né, do paraíso terrestre. Esse paraíso terrestre, vamos dizer assim, no nosso linguajar, pode até dizer também o reino do céu na terra, o mundo ideal, né? E para isso nós acreditamos que estaria dentro do próprio ser humano. Essa transformação do ser humano, de uma visão de materialista, né, por milênios aí, né, para uma visão espiritualista e realmente de egoísta para altruísta. Então, baseado nisso que é todo o trabalho desenvolvido na Igreja Messiânica, de como resgatar, né, esse sentido altruísta do ser humano, todo esse lado da gratidão, e realmente transformar esse mundo, né? Logicamente, se a gente for falar hoje em termos de realidade, cada dia a gente parece que está mais longe, né? Mas a gente vê também que, como é a realidade, a gente acredita na existência do Espírito, né, por exemplo, espiritualista, e como base de tudo, a gente acredita que o Espírito se transforma rápido, você está ligado, né, sentimento do ser humano, e a matéria leva mais tempo. A gente acredita também que o próprio desenvolvimento material que o ser humano trouxe também foi uma forma de Deus propiciar realmente um conforto, né? A gente vê hoje os meios de comunicações, né, transporte, o ser humano já viveria em paraíso, né, se utilizasse da forma correta, né? Então agora seria essa transformação do sentimento do ser humano para usufruir de tudo que ele teve a permissão de criar nesse mundo material. Agora, veja bem, realmente, do ponto de vista das nossas conquistas do conhecimento científico ou do saber material, nós atingimos um estágio que não se cogitava, eu não vou falar 2000 anos atrás, não, 50 anos atrás, mas paradoxalmente, nós estamos vivendo um outro tipo de barbárie que é muito maior porque, na verdade, teoricamente, estamos mais informados. O nível de violência que se vive hoje, por exemplo, parece que menos civilizado cada dia. Nós estamos longe da civilização com esse nível de violência. Então, por isso nós acreditamos que, né, é como se fosse, né, ao longo, né, de diversas gerações, desses milhares de anos, isso a gente foi cultivando esse estado, vamos chamar até mais animalístico do ser humano, até porque esse lado da insatisfação do ser humano é que traz evolução, né? Lógico que a gente sabe se essa insatisfação ela for pequena, você não evolui. E se for muito grande, você, como aconteceu, atropela todos os valores que a gente acredita. Só que exatamente é como se fosse agora o momento de, né, como se Deus deixasse que isso acontecesse, né, no sentido de agora, através do sentimento do ser humano, que é uma coisa rápida, né, que pode ver no dia a dia, quando a pessoa transforma o seu sentimento, né, o que está em torno dela também se transforma, né. Então, por isso que, para quem tem essa visão, é um momento bastante, por incrível que pareça, difícil, né? Aparentemente negativo, mas já mostra realmente que a gente entrou na porta realmente desse momento ideal de transformação. Então, aí passando exatamente essa transição de valores, que porque a própria indignação do ser humano, vamos dizer o caso da insegurança, etc., faz o homem repensar todos os seus valores. Então, ao mesmo tempo, coloca o próprio homem contra a parede.
Essa música, por exemplo, do tudo, do ter tudo, e esquecer do ser, né? Então é querer ter. Chegou num ponto que, né, seja o país que for, dominante que for, se hoje ele não dividir as coisas, se ele não der assistência, como, por exemplo simples, os países que imperavam sempre só extraíam para usufruir. Hoje, vamos falar da globalização, se dá um pequeno problema, um pequeno país econômico, qualquer grande potência é obrigada a auxiliar. Então se colocou na posição do próprio ser humano ser obrigado a começar a rever esses valores, né? Por isso que a gente vê essa tarefa, vamos dizer, essa missão da religião, a releitura, né, o religamento do ser humano, trazendo de volta esse estado original de altruísmo, né? Em 9 minutos nós estamos conversando com o ministro da Igreja Messiânica, Marcos Lopes. A gente volta já.